ideias. Raniele, vamos lá, a gente vai ficar o tempo todo com este ping-pong, porque estamos ao vivo, e nesse momento começou o depoimento do Mauro Cid, com as perguntas do relator. Vamos deixar um trecho no ar ao vivo, vamos lá. O senhor se recorda? Sim, senhor. O senhor assinou esse termo de colaboração premiada, o termo de confidencialidade, com voluntariedade e consciência total do que estava fazendo? Sim, senhor. Com a presença dos meus advogados. Na sequência, no dia 6 de setembro de 2013, o senhor compareceu perante o meu juiz instrutor na sala de audiências aqui do Supremo Tribunal Federal, onde reiterou a voluntariedade da sua colaboração premiada. O senhor se recorda dessa audiência aqui no Supremo Tribunal Federal? Sim, senhor. Foi de livre e espontânea vontade que o senhor, também naquela audiência, decidiu pela colaboração premiada? Sim, senhor. No dia posteriormente, aqui é uma questão importante, o senhor deu 12 depoimentos à Polícia Federal, sendo que 6 foram no dia 28 de agosto de 2023, 2 no dia 11 de março de 2024, um no dia 9 de abril de 2024, um no dia 18 de junho de 2024, um depoimento no dia 19 de novembro de 2024 e, no final, o último depoimento no dia 5 de dezembro de 2024. Esclarecendo, é importante, porque foi até uma dúvida suscitada pelo eminente ministro Luiz Fux na sessão de recebimento da denúncia, no dia 28 de agosto, a Polícia Federal fez 6 depoimentos, optou para, no mesmo dia, realizar 6 depoimentos, porque cada um tratava de uma investigação. Então, não são 6 depoimentos realizados sobre o mesmo fato. São 6 depoimentos realizados sobre questões diversas. Um depoimento aqui, que trata sobre esses fatos, um sobre vacinas, um sobre a Polícia Rodoviária Federal, um sobre questões de garantia da lei e da ordem, um sobre joias, outro sobre cartões corporativos. No dia 11, e por isso que peço atenção do senhor, então no dia 28 foi um depoimento sobre os fatos tratados nessa ação penal. Sim, senhor. No dia 11, mais um depoimento, no dia 11 de março, foram mais um dia onde 2 depoimentos, joias, mas também sobre a questão do golpe tratado aqui na ação penal. Então, são 2 depoimentos. No dia 9 de abril, questão também relacionada a essa investigação, em relação à entrevista à revista Veja, 3. No dia 18 de junho, questão sobre joias, não é relacionada a essa ação penal. E nos dias 19 de novembro e 5 de dezembro, mais 2 depoimentos em relação aos fatos tratados aqui. Ou seja, foram 5 depoimentos sobre esse fato. Eu pergunto ao senhor, por que a necessidade desses depoimentos? Por que, principalmente, e os 2 últimos nós vamos deixar, mas por que a necessidade de ser ouvido primeiro dia 28, depois dia 11 novamente, e depois no dia 19 e no dia 5? Na verdade, 4 aqui, eu falei 5, mas são 4 depoimentos. Já que nós sabemos, o colaborador, quando assina a colaboração, ele não pode selecionar, ser seletivo nas informações, ele deve dizer tudo o que sabe. Então, gostaria que o senhor explicasse o porquê da necessidade desses 4 depoimentos sobre o mesmo fato. Sim, senhor. Esses outros depoimentos foram a partir da convocação da Polícia Federal, e na maioria deles, porque nos 3 primeiros depoimentos, nos 3 primeiros dias de depoimento que o senhor comentou, foram onde foram feitos a grande base das declarações. Depois disso, a Polícia Federal nos convocava para identificar uma pessoa, identificar um fato, identificar um local, né, ou ratificar ou retificar algumas informações que eles tinham adquirido no processo da investigação, nunca para trazer fatos novos ou coisas que eu não tinha dito, e sim para colaborar mais com o que a Polícia Federal
tinha já levantado. Então, era um reconhecimento de uma pessoa, ou um fato para dizer se eu sabia ou não daquele fato, ou um local que eles estavam para dizer se aquele fato aconteceu exatamente naquele local. Então, foi mais para confirmar, e tudo a pedido da Polícia Federal. Ainda em relação, não ao mérito dos depoimentos, mas em relação a essa sequência de depoimentos, no dia 22 de março de 2024, o senhor foi convocado para mais uma audiência aqui no Supremo Tribunal Federal, perante o meu juiz instrutor, na sala de audiências do Supremo Tribunal Federal, após matéria jornalística da revista Veja, onde o senhor teria dito em áudios que teria sido pressionado pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal a dizer fatos que não seriam verídicos. Teria sido pressionado na sua colaboração premiada. O senhor se recorda dessa entrevista? Dessa entrevista não, desses áudios vazados? Sim, senhor. Foi um vazamento de áudios que foram feitos sem consentimento, sem a minha permissão, de um desabafo, de um momento difícil que eu e minha família estávamos passando, onde mensagens de áudio da minha filha sendo vazadas para a imprensa, matérias, fotos pessoais vazadas na imprensa, eu vendo minha carreira militar desabando, minha vida financeira acabada, então o que gerou uma crise pessoal, até mesmo psicológica, muito grande, e que aí nos leva a certo desabafo com amigos, com pessoas próximas, nada de maneira oficial, nada de maneira acusatória. Nesses áudios, realmente, eu critico generais, critico os políticos, critico, digamos assim, de maneira bem... Saio atirando para tudo quanto é lado. Uma maneira de desabafar aquele momento ruim que a família estava passando. Inclusive, a minha promoção, naquele momento, se eu ia ser promovido ou não. Então, aquilo estava me fazendo, me corroendo, me fazendo muito mal. Então, foi mais um desabafo para um amigo, ou não sei como é que esses áudios vieram a parar na mão da Veja. Com relação aos investigadores da Polícia Federal, em nenhum momento houve pressão, o que houve era, eles tinham uma linha investigativa e eu tinha outra visão do que aconteceu dos fatos. Então, houve esse jogo de depoimentos e respostas e perguntas. E realmente um pouco da frustração de a minha linha, o que eu estava contando, não está dentro da linha investigatória da Polícia Federal. Mas, em algum momento, o senhor foi pressionado, coagido? Antes, em algum momento o senhor estava sem a presença dos seus advogados? Não, senhor. Nos depoimentos que deu à Polícia Federal? Senhor. Todas as vezes eu estava com meus advogados. Em algum momento o senhor foi pressionado, coagido a responder algo senhor. Que não queria? Não, senhor. Não, senhor. Então, o senhor confirma, como confirmou nessa audiência do dia 22 de março aqui de 2024 no Supremo Tribunal Federal, o senhor confirma novamente a voluntariedade da sua colaboração e a veracidade dos termos feitos em todos os depoimentos. Sim, senhor. Ainda em relação à questão dos depoimentos, em virtude de eventuais omissões e contradições em seus depoimentos, no dia 19 de novembro, a Polícia Federal fez um relato, o ministro relator fez um relato a mim, apontando eventuais omissões, contradições e imputações seletivas. Especialmente, depois nós vamos chegar lá, nas perguntas específicas, especialmente em relação à Operação Copa 2022 e a Operação Punhal Verde e Amarelo. E apontando essas contradições, a Polícia Federal representou e a Procuradoria-Geral da República também aderiu com seu parecer pela prisão preventiva do senhor. Eu, no próprio dia 19, convoquei uma audiência nesse Supremo Tribunal Federal para o dia 21 de novembro, sob a minha presidência. O senhor se recorda? Sim, senhor. Nessa audiência, o senhor também estava acompanhado por seus advogados? Sim, senhor. E
como de resto em todas as demais depoimentos na Polícia Federal e em audiências aqui no Supremo Tribunal Federal, o senhor se lembra de ter reiterado a voluntariedade de sua colaboração premiada. Sim, senhor. O senhor, naquele momento, também se recorda de ter de ter retificado algumas declarações anteriores. Sim, senhor. E o senhor aponta a veracidade dessas declarações feitas na audiência, que depois nós vamos rever. Sim, senhor. Nesse momento, no dia 21 de novembro, do dia 19 de novembro até o dia 21 de novembro, em algum momento, seja na Polícia Federal, seja aqui no Supremo Tribunal Federal, o senhor ou seus advogados presentes sofreram alguma coação que pudesse restringir a voluntariedade dos seus depoimentos? Não, senhor. Então, vamos agora, Coronel Cid, iniciar algumas questões, esclarecer judicialmente agora, na presença das partes, do Ministério Público, do Procurador-Geral da República e dos advogados dos demais réus, algumas questões dos depoimentos. O senhor confirma a integralidade, eu repito, de todos os depoimentos, tanto na Polícia Federal quanto no Supremo Tribunal Federal? Sim, senhor. No depoimento na Polícia Federal, do dia 8 de agosto de 2023, o primeiro, a leva de primeiros depoimentos, 8 de agosto ou 6 de agosto? Só para não... 28 de agosto, perdão. Então, nesse primeiro depoimento... Bem, o mais importante, nesse primeiro momento, foi o relator tirando todas as dúvidas que pairavam em juízo, né, no julgamento, no depoimento, com relação à delação de Mauro Cid, e se ele foi pressionado, se ele foi coagido, se o que ele disse foi mediante pressão ou não. Quer dizer, ficou claro aí neste preâmbulo, porque agora que ele está começando a ir aquelas questões da delação ponto a ponto, do que inclusive todos nós já conhecemos, né? A delação por inteiro do Mauro Cid já disponível para todos. E aí, aparentemente, o Cid está corroborando, confirmando tudo. Mas eu percebi nesse primeiro momento aí, bem extenso, onde o ministro Alexandre de Moraes quis dissipar qualquer dúvida sobre pressão, coação ou qualquer atuação fora das regras constitucionais de um contrato de delação premiada, professor. Foi isso? Exatamente, exatamente. O objetivo foi justamente esse, retirar toda qualquer dúvida. Ele sempre esteve acompanhado dos seus advogados em todos os depoimentos, e isso é central, né, em termos do direito legal, do devido processo legal, foi perfeito. Segundo, foram várias audiências feitas investigações feitas pela Polícia Federal. E em todas ele reafirmou, em todos os dias, ele confirmando todas elas. E o conteúdo, evidentemente, das delações que formam esse conjunto, né? E nesse sentido, ele já aplainou o terreno. Agora, provavelmente, ele vai esclarecer, o ministro relator, algumas dessas questões, mas o importante é isso que você frisou, ou seja, ele sempre esteve acompanhado do advogado e ele confirma tudo o que depôs e que garantiu, portanto, a sua delação premiada. Então, deixou o terreno aplainado, retirando a possibilidade dos outros 7 acusados, os seus defensores, falarem que ele foi coagido, quem? Mauro Cid, que não foi bem isso que ele disse. Ao contrário, ele deixou límpido e transparente